Marcos Silva tem uma história muito bonita para contar enquanto iniciante, e a gente vai começar a falar da vida de Marcos Silva não quanto professor, mas quanto estudante, até para que sirva de exemplo para muitos estudantes que estão por aí, que às vezes não querem nada com a vida. Marcos, TV Limoeiro, bom dia. Fala pra gente do início da tua carreira, de umas historinhas que eu já soube, que tinha que pegar carona em caminhão para ir até a faculdade, para poder se tornar professor. Daí para frente a gente vai conversando sobre tua carreira. Bom dia, amigos ouvintes da TV Limoeiro. Na verdade, eu gostaria de frisar, Jair, que a minha origem começou como estudante no ginásio de Limoeiro. Logo no chamado curso infantil, curso preliminar, onde tive a oportunidade de conhecer o professor Gustavo. Aos 5 anos de idade, nasceu uma amizade que até hoje dura entre mim, que na nossa época era o segundo ano ginasial. E a partir dali comecei ensinando. Quando já estava no primeiro ano científico, que na época era científico, eu já dava aula particulares. E já naquela época tinha uma dedicação de estudo de, em média, 16 horas por dia. Eu morava aí na rua Vigário Joaquim Pinto, próximo, e o ginásio Limoeiro tinha saído, foi lá para onde era o Nossa Senhora de Fátima antigamente, e lá onde hoje é a Geres, ficou a Colégio Estadual do Limoeiro, que depois fechou em função da estudo da concorrência. E foi ali que nós estudávamos, tínhamos grandes professores, em particular professor Plácido Bezerra, professor de Física, e professor Gildenor Ramos de Menezes, professor de Matemática, que com a dedicação exclusiva para a gente, permanecia após as 10 horas da noite com um grupo de estudantes interessados em fazer vestibular. Eu, Gustavo, Miraldo, João, era uma média de 8 estudantes que ficavam até meia-noite estudando com o Gildenor Ramos de Menezes, que hoje está aposentado, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas continuamos amigos, ainda está vivo o Gildenor, que foi casado com o Lucimar, aqui do Limoeiro. E daí em diante nós criamos os caminhos de universidades. Cada um foi para uma direção. Do grupo inicial que estudava para fazer vestibular, somente eu e Gustavo viramos professores. E o ingresso na universidade foi difícil, muito difícil. O nosso pai não tinha recurso suficiente, e naquela época, ali onde hoje a rodoviária, ali era a praça Otto Bezerra de Melo. Seu pai era Albertino, né, que era veterinário na época. Era técnico veterinário na época, que dava chance aqui. Naquela época o veterinário era a coisa mais difícil do mundo. O veterinário não permanecia aqui. Isso, ele era na verdade técnico veterinário. Inclusive ajudou muito veterinário na parte prática. Entre elas a filha de Holanda aqui, da família de Holanda, Ivone Holanda, aprendia com o pai a parte prática, vinha no Recife, estudar com o pai a parte prática. O pai operava gado, o pai fazia tudo. Era um veterinário na prática, na verdade. Mas o pai não tinha condições de manter todos os filhos, para ter muitos filhos. E aí eu morava aí na Alegria, e eu saía cedo, eu acordava às 3h30 da manhã, para vir para ir para frente da rodoviária, que não era rodoviária, antigamente era a praça. Ficava ali no posto de óleo. Otto Bezerra de Melo. A praça Otto Bezerra de Melo. Ali onde hoje é a entrada da Ponte Nova, ali era um posto de gasolina, que era a parada obrigatória dos ônibus. E eu ficava ali naquela época esperando o transporte, que por sorte minha, o seu Manuel do Leite tinha caminhões fora naquela época, nem Mercedes era Ford, que descia todo dia para Recife carregado de tijolo ou areia. E eu pegava a caminho desse pessoal. Você tem ideia, naquela época, nem o viaduto da Caxangá tinha. Não existia viaduto assim, que você vê hoje lá, e da entrada para a Universidade Federal de Pernambuco. E algumas vezes eu ia na Bulé, outras vezes, quando já vinha lá de cima do Parque da Feira, ele já vinha com passageiro, né, com carona. Mais um carona? Aí eu tinha que ir para cima do tijolo, e algumas vezes quando chovia, eu ficava entre a lona e a areia, ou entre a lona e o tijolo. E quando voltava, muitas vezes voltava com eles novamente. Já na volta eles vinham carregados de farinha de trigo, fazendo entrega em São Lourenço, em Pau d'Alho e em Carpina.
E como naquela época se dava uma expressão de Calunga, o ajudante de caminhão era chamado Calunga, eles só tinham 2. Aí um ajudava o outro, botar o trigo na cabeça. Aí para ganhar tempo, eu chegar em casa cedo, né? Botava os 2 embaixo, eu ficava botando. Você era o terceiro Calunga. Adiantava o serviço para chegar em casa mais cedo. Eu fiz muito isso. Lembro muito bem uma vez, eu estava com uma calça preta. Quando terminou, estava branca de farinha de trigo. Mas era um sacrifício. Era o que eu queria vencer. Era tudo aquilo de que dizia, eu vou vencer. E eu posso dizer hoje, estou aqui porque venci. E com um dado bem verdadeiro, honestamente, não precisei, hora nenhuma, destruir ninguém. Não precisei, hora nenhuma, macular ninguém. Foi uma atitude honesta. Anos depois, eu fui trabalhar na Isacel, a minha vida melhorou substancialmente. Eu já tinha recurso menor, já podia pagar o transporte que ia para a faculdade, já tinha toda uma estrutura. Foi que eu comecei a me organizar e minha vida mudou. Eu só gostaria de dar aqui um recado, Jair, que é o seguinte. No começo dessa nossa carreira, minha do Gustavo, eu comecei ensinando no Ginásio Moeiro, já como titular na mão da cadeira. Professor, que eu gosto de fazer, inclusive referência ele aqui, esqueci no início, professor Roberto Luiz Alves Torres, que é ele e Arthur Corrêa, os verdadeiros responsáveis pela FACAL. Repito aqui, você que é do Brasil inteiro, do mundo inteiro. A FACAL é a Faculdade de Administração no início do Moeiro, que naquela época aquela autarquia não podia ser, o município podia ter autarquia. E o prestígio político que Arthur tinha, e o conhecimento acadêmico que o Roberto Torres tinha, fundaram a FACAL. Então o Limoeiro deve ter uma gratidão eterna com essas 2 figuras em relação à FACAL. E o Roberto que contribuiu muito profundamente com muitos estudantes. E aí foi nesse período que a gente pegou o Valdir Roberto, e como nós éramos pobres, eu peguei naquela época 120 aulas e dividi essas 120 aulas comigo e Gustavo. Quer dizer, eu percebi que Gustavo agora precisando, então eu fiquei com 60, Gustavo com 60. No ano seguinte, Gustavo pegou aula na rede pública e me devolveu as minhas aulas de 60 aulas, eu continuei a minha vida e essa amizade continua até hoje. É mais ou menos assim que nós... E gostaria de frisar aqui, Jair, que é muito interessante. Presta bem atenção, você que está me ouvindo agora, está me assistindo. Eu sou negro, assumo minha negritude e nunca precisei de conta. Negro precisa de oportunidade. Negro precisa de escola pública de qualidade. Negro precisa ser respeitado. Então eu estudei, fiz matemática, fiz física, passei na federal, fiz especialização em matemática na UPE, fiz especialização em física na UPE e fiz mestrado em ensino da ciência na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, como negro, eu galguei todas as esferas públicas sem precisar de cota. Nós precisamos sim. Aí vai uma advertência aos gestores, a todos os que dominam esse país politicamente. Crie escola de qualidade. Valorize o professor, que aí nós começaremos a ter uma educação bem melhor para todos nós. Ô Marcos, voltando para a sua vida, vamos lá. O estadual. Fala um pouquinho do estadual, que eu conversava em off com o Paulinho, seu filho, e eu sou apaixonado pelo estadual, sou ex-aluno do estadual, faz parte da minha história e me vejo com muita tristeza um monstro daquele servia tão pouco. Tão pouco, eu digo em números de pessoas, quando aquilo ali poderia estar sendo, já se não tinha número suficiente, que não entra na minha cabeça isso, para o alunado, número de alunos suficiente, poderia ali comportar um centro administrativo municipal, poderia comportar ali de sobra essas escolas que são casas inadequadas, poderia funcionar ali uma faculdade, uma escola técnica, e você, junto com o Gustavo, junto com o Tiro, junto com o saudoso Hélio, que ele chamava Hélio Doido, que ele tomava de coração, com o saudoso Edmundo, com o Socorro Laureano, com Lúcia Amaral, Zefinha Lourenço, ou seja, que esses professores construíram grandes homens no Brasil. É bem lembrado sua preocupação por fazer um pouco da história. Durante um bom tempo aqui no Moeiro,
A escola Padre Adalto, que da época estadual, era tida como uma escola de prostitutas, de mim fazer o programa. E a partir de Zé Alexandre Nunes, professor Alexandre, que eu esqueci também, me perdoe. A partir de José Alexandre Nunes, nós começamos a mudar a cara do estadual. Qual era a equipe? A equipe, eu vou dizer, linha de frente. Se eu esqueci algum nome, me perdoe. Maria do Carmo Barbosa, Socorro Laureano, Lúdio Tavares, João Tavares, Nilda Ricardo, Gustavo Soares, Adilson Monteiro, Auxiliadora e tantos outros. Zé Filho Lourenço, Rosário, Amaral. Nós começamos na década de 90 a montar a Feira de Ciência. Eu me recordo. Feira de Ciência, que por 2 ocasiões, vou repetir, por 2 ocasiões trouxemos 2 secretários de Estado. O professor Roberto Pereira, que de tanta empolgação que teve com o evento, levou para Recife 3 grupos nossos para se apresentar lá em Recife, na exposição de animais. Trabalho nosso, que ninguém naquela época nem ventilava sequer o que era a Feira de Ciência. E nós já estávamos bem na frente. Ano depois, Silke Weber, uma mulher que dificilmente saía do gabinete dela. Mas nós trouxemos já na gestão do Gustavo Soares para o Estado. Conseguimos montar na Padre Adalto, eu diria assim, a aceitação de Alexandre, um centro de referência em ciência. A escola Padre Adalto chegou a ser um centro de referência em ciência, tendo laboratório de física, química, matemática e informática. É exatamente aí, quando você me relata isso, que me dá tristeza de saber que existe isso hoje, ou existia até fechar, modernizado, que poderia servir à população e não está servindo. Agora, infelizmente, o mundo político destrói. Jarbas Vasconcelos, quando se elegeu governador, começou o desmonte da Padre Adalto. Quando indicou, através de seu Zé Arthur, a Aeronita para dirigir aquilo ali. Então começou o desmonte. A escola Padre Adalto, que o Gustavo chegou a ter próximo de 2.000 alunos nos 3 turnos, terminou alguns anos atrás com 400 alunos mais ou menos. Quer dizer, é um trabalho de equipe. Ninguém queira ser o salvador da pátria. Nós conseguimos avançar naquela época porque nós montamos a equipe. Vamos dar aqui um exemplo, Jair, bem claro, mas nós vamos aproximar, que é o seguinte: quando a gente, já nos anos 90, que nem se pensava nesse modelo que está hoje aí implantado, com a educação matemática, nós sacrificamos, no bom sentido, a professora auxiliadora, Maria Auxiliadora, para ensinar em todas as turmas, desde o ensino inicial dos anos finais, matemática, até o ensino médio, matemática e geometria. Sacrificamos Dora, nós fazemos reuniões constantes com a equipe de professores para discutirmos o melhor caminho para aprender nossos alunos. Não teria problema nenhum para nós. Então, hoje, como os temas estão divididos na matemática, como geometria, medidas, grandeza e medidas, probabilidade e tal, naquela época, como os erros matemáticos só traziam geometria no final, nós tivemos a ideia de pegar um aluno para ele começar a ter geometria ao longo do ano. Das 5 aulas que ele tinha de matemática no ensino lá, 2 eram de geometria. Então nós aprofundamos, e daí você está bem claro, nós tiramos ali, eu tenho um aluno hoje que é doutor em física, aqui do Alto André, doutor em física. Quer dizer, eu tive o Leandro, também foi de física. Quer dizer, nós conseguimos tirar dali brilhantes alunos, e isso nos orgulha muito, que é o único reconhecimento que o professor tem. Professor não é reconhecido por você gestor. Professor não é reconhecido por você que está no executivo. Mas nossos alunos que recebem nossas mensagens, eles nos devoltam, nos adoram. Sabe por quê? Porque nós vivemos desse cidadão e vamos fazer isso sempre. Inclusive, Marcos, você tem o prazer, eu acho que é uma alegria ter 2 filhos
professores em matemática, que é aquilo que você gosta. Eu particularmente não gosto, mas é o que você gosta, matemática, né? Por sinal, dois grandes homens respeitados pela população, né? Que é Paulino Giovanni, que é esse cara que é carismático. Ele tem um pouco de você que diz na cara o que tem que ser dito, que às vezes você paga, o Gustavo dizia, Marco paga um preço alto por falar a verdade. E a gente conversava aqui em off que falar a verdade hoje para muitos é uma facada, né? Tem gente que quer ouvir aquilo que ele quer, não quer ouvir o que você tem a dizer que é verdade. E Paulino tem sido um cara assim. Plínio, outro exemplo de homem, de professor, né? Eu acho assim, aí você vai lá para trás, tem muitos doutores, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, profissionais da área, tudo saíram do estadual que aprenderam com vocês. Esse é o maior respaldo que você tem. Inclusive tem aqui, aproveitar o ensejo para mandar um abraço para Cecília. Ela foi aluna sua no último homenagem que fizemos a Gustavo. Ela fez questão de lembrar meu professor, meu mestre e outros alunos que estão em São Paulo, que sobrevivem hoje graças às suas profissões, graças a você, Marco. Primeiro falar dos meus filhos, eu amo muito orgulho. Muito orgulho, primeiro porque eu construí verdadeiro cidadão. Ninguém aqui, em lugar nenhum do mundo, pode apontar defeito ético na minha família. E eu sou orgulhoso porque tem dois herdeiros, porém iniciando agora com matemática, dando conta do recado, preocupado com o ensino-aprendizagem. E Plínio, eu diria, me sucedendo aqui no meio na física, porque eu gosto de fazer aqui um parênteses, fazer, no meio, nós tivemos aqui vários professores de física formados em física. Agora, nenhum deles permaneceram aqui. Eu fui o único que durante mais de 30 anos permaneci no meio, o único formado em física. Embora tivesse sido convidado para permanecer em Recife por vários colégios. Quando eu terminei meu curso de física na Católica, que eu comecei na Federal, mas terminei na Católica por questão de trabalho, eu fui convidado para permanecer em Recife, mas eu disse, minha cidade precisa muito mais de mim. Então, eu vou usar uma expressão de Olavo Bilac, que eu gosto muito de usar. Ama com fé e orgulho até que nasceste. E o número. Então eu gosto de ver um mundo melhor. E meus filhos, com certeza, têm dado essa contribuição. Eu tenho assistido isso nos dois. Em Plínio, enquanto Milênio, que é uma escola que nasceu de nós. Né? Nasceu de nós. Aquela equipe que eu sei no começo, Fernando Melo, que não foi citado, mas Fernando Melo, João Queiroz, Gustavo, Adilson Monteiro, Socorro Laureano, Lourdes Araújo, Ana Xavier. Foi esse grupo que começou o Milênio lá em 98. Então hoje é um orgulho para a região, para Pernambuco e para Limoeiro, o Milênio como escola. E Plínio faz parte dessa história, para mim é um orgulho. E Paulinho hoje, lá na rede municipal, fazendo ver que pode se mudar. Fazendo por amor, né? Por amor. Eu não gosto dessa expressão não. Eu gosto de dizer por político. Porque é o seguinte, o amor, para mim é outra coisa. Agora, eu ensino essencialmente por política. Não é política partidária, deixar bem claro. Política educacional. Política de construir cidadão. Embora, por exemplo, eu seja professor de matemática, mas quando eu vou, por exemplo, dar uma aula de juros, eu mostro como é que o cidadão é explorado pelo capital financeiro. Eu mostro como é o juro simples, o juro composto na exploração da sociedade. Eu mostro que está embutido no pagamento a prazo, o quanto ele paga de juro. Marco, você fala a questão, quando você fala em ética pessoal da família, é uma coisa peculiar sua. Você tem o Marco professor e o Marco cidadão. As pessoas às vezes confundem o Marco lá fora, a forma dele viver, que é uma coisa pessoal e particular de cada um, mas o Marco dentro da escola como professor foi aquele cara que ajudou o aluno, ajuda ou melhor o aluno, exige do aluno, a ponto de ter o reconhecimento, como agora nas redes sociais, vários alunos mandando um abraço para você, lembrando desse. Marcos, Gustavo me dizia que você, e eu concordo com ele, que a gente falou aqui, meio e fugindo do assunto, que é pagar um preço muito alto por falar a verdade. Marco Silva é conhecido em Limoeiro por ser crítico, por alguns, claros,
Amado por odiado por poucos, amado por muitos. Isso aí é melhor, né? Odiado por pouco, amado por muito. Ou seja, por que odiado por pouco? Porque fala a verdade. E a verdade normalmente dói. Você é aquele cara que não consegue fingir para ninguém. E é incisivo naquilo que você vê e você acredita. Eu norteio essas minhas colocações pelo princípio seguinte: eu não defendo pessoas, eu defendo ideias. Se a pessoa está dentro daquele patamar que nós delineamos, que nós estabelecemos como ético, como moral, como caráter formador da cidadania, é comigo até o final. Agora, se desvia, não é para o seu meu amigo que eu vou dizer que ele está certo. Então, é aquela velha história: quem vai me condenar são os puxa-saco, os que se dobram, que se curvam. E eu não me dobro, não me curvo a ninguém. Por exemplo, só para dar um exemplo que é interessante, no passado, só se era professor do Estado quem pedisse o cartão Luiz Heráclito. Eu nunca pedi. Certa feita, eu fui chamado na antiga Deres, que para falar com a Lili Andrade, Zé Zagoni e Maria Matias, para me darem aula no estadual, onde eu ia estudar matemática. Agora, eu tinha que pedir o cartão, segundo ela, a expressão dela, a Luizito. Eu perguntei para elas, quem é Luizito? E eu sabia quem era, claro. É o secretário, o deputado. Eu perguntei para elas, o deputado, por acaso, é formado em matemática? A resposta delas, não. A resposta minha, sou. Por acaso, o deputado é formado em física? Não, eu sou. Então, se eu estudei, se eu me esforcei, se eu acredito em minhas competências e as condições necessárias para trabalhar, por que é que eu tenho que pedir um cartão a alguém? É isso que os gestores fazem hoje. Pega um cidadão, contrata ele e obriga ele para comício, para fiscalizar a urna. Eu sou veementemente contra isso. Se alguém vai se desagradar com isso, pode desagradar, meu velho, porque eu defendo liberdade. Eu defendo você ser livre, você se expressar como você quer e não ser submisso, nem subserviente a quem quer que seja. Lamentavelmente, existe uma prática desonesta, indecente, irresponsável quando pega um cidadão e humilha ele. Quando você pega um cidadão fazendo para o seu comício, porque deu um contato a ele de professor, isso é vergonhoso. O professor, lamentavelmente, vive num país crítico que depende, quando ele olha para o filho precisando de comer, ele se submete a esse capricho. Isso é lamentável. E eu condeno isso e vou condenar veementemente. Se agrada ou não agrada, não me interessa. Eu vou dizer publicamente em qualquer instância, discordo profundamente. Marcos Silva, para finalizar, quero lhe parabenizar como mestre, como professor. Deixar aqui os meus agradecimentos por abrir suas portas para que a gente viesse falar um pouquinho da tua vida e perguntar: subiria no caminhão novamente se fosse preciso? Subiria. Claro. Por exemplo, trabalhar na escola pública hoje, trabalhar na escola pública é subir no caminhão de areia, é subir no caminhão de tijolo. Não existe recurso. Então eu continuo pagando com a mesma prática. Agora, mais exigente. E quero finalizar já dizendo o seguinte: você que me ouviu, você que me assistiu, é possível mudar o mundo. Dê um passo à frente. Se você dá um passo à frente, você já começou a caminhar. E nunca mais pare. Vá adiante. Obrigado.